A complexidade do amor divino, por John MacArthur, reduzido e adaptado, parte 1. Jesus morreu uma morte real, pagou uma penalidade real para todos os que creem. Ele morreu por seu próprio povo. Ele deu a sua vida, ele disse por suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas, como diz em João 10, e as suas ovelhas o conhecem de fato. Foi por elas que ele morreu. Agora esta morte que Jesus morreu foi incitada pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo, que é a humanidade, que deu o seu único Filho. Obviamente que o amor pela humanidade tem uma aplicação específica e particular para aqueles que creem. Deus ama todos os homens em alguns modos, mas Ele ama os seus próprios salvos. Você ouve muita conversa sobre o amor de Deus, sobre Deus amando o mundo. Algumas vezes você ouve as pessoas dizerem que Deus ama a todos incondicionalmente. As pessoas podem ficar um pouco levadas por essa noção de que o Senhor ama a todos no planeta da mesma maneira. Normalmente são as pessoas que não entendem os limites da expiação, a particularidade da expiação, a especificidade da expiação e a realidade da expiação, e também não compreendem a natureza de como Deus ama. Uma maneira de entender isso seria numa simples ilustração. Nós, basicamente, somos instruídos em Mateus 5, por nosso Senhor, a amar a todos, até mesmo os nossos inimigos. E esta é uma evidência de que somos filhos de nosso Pai, até mesmo porque que Ele ama seus inimigos. E claro, todos os homens nascidos neste mundo nascem como inimigos de Deus. E assim como crentes, nos esforçamos para sermos obedientes a esse mandamento e para demonstrar que somos filhos de nosso Pai, que trazemos algumas das características do nosso Pai, que é Deus, e nos esforçamos para amar os nossos inimigos. Isso traz consigo certas responsabilidades e obrigações, mas há outro tipo de amor que temos pelos crentes. Há um tipo de amor na família de Deus que assume proporções muito diferentes e características também muito diferentes. Acho que você pode comparar isto ao domínio humano, onde você deve amar o próximo e deve se esforçar em fazer isso, porque este é o segundo mandamento. Mas é muito difícil amar o teu próximo da mesma maneira que se ama a própria família. Eu acho que nós entendemos isso. Eu acho que entendemos que é um tipo de amor que damos a estranhos e vizinhos, e não há outro tipo de amor com diferentes proporções e dimensões diferentes e diferentes respostas que damos à nossa família. Também temos um amor pelos inimigos da cruz e os inimigos do Evangelho no mundo, mas é um tipo muito diferente de amor na demonstração e na proporção do amor que temos para com aqueles que são da família de Deus e do corpo de Cristo. E tudo isso é uma manifestação, em certo sentido, de como Deus ama. Será que Ele ama todos os homens? Sim, Ele os ama da mesma forma que isto é descrito para nós. Por exemplo, se voltarmos a Mateus no capítulo 5, versos 43 a 45, que é um bom lugar para começar o nosso pensamento, lemos: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então você deve amar os seus inimigos da mesma maneira que Deus ama os inimigos dele. E como é que Deus ama os seus inimigos? Ele ama os seus inimigos de uma forma que Ele derrama sobre eles certas bênçãos temporais. Ele lhes permite desfrutarem de um nascer do sol. Ele deixa que apreciem a vida no mundo.
Esse é o tipo de amanhecer que indica o dia e as alegrias do dia, e as alegrias da vida. E ele deixa a chuva cair sobre eles, para que suas colheitas cresçam e eles possam ser alimentados. Em outras palavras, este é o amor que os teólogos sempre chamaram de graça comum. Deus ama todos os homens dessa forma muito ampla, sendo benevolente com eles nas suas vidas temporais. Neste sentido, 1 Timóteo 4,10 diz: Ele é o Salvador de todos os homens. Todos nós entendemos que o salário do pecado é a morte, certo? Ou, para usar a linguagem do Antigo Testamento, a alma que pecar, essa morrerá. E a morte é a penalidade para cada pecado, e ainda assim pecamos e continuamos vivendo. Todos os homens pecam e continuam vivendo. E isto comprova que Deus ama o homem de uma forma temporal por reter o juízo que eles merecem. Ele não aplica imediatamente, como regra geral, os seus juízos quando os pecadores o merecem. Deus, em Romanos 2,4, nos revela através do apóstolo Paulo que ele está demonstrando paciência. Ele está demonstrando paciência aos pecadores, a fim de que possa levá-los ao arrependimento dos seus pecados. Deus é paciente. Deus é caracterizado pela bondade e gentileza. Ele adia o julgamento. Deus deixa os pecadores gozarem a vida, a luz do sol, a chuva e tudo na vida que produz a beleza e o prazer. Esta é a maneira como Ele ama a todos. E isto é semelhante ao modo como somos chamados a demonstrar, como cristãos que somos, filhos de nosso Pai, amor pelas pessoas num sentido temporal, no sentido em que demonstramos compaixão por eles, no sentido de que fazemos o bem a eles. Nós fazemos o bem a todos os homens, especialmente aos da família da fé, mas fazemos o